Olá, meus amores! Como estamos? Eu tô muito feliz para a estreia, para o lançamento desse primeiro curso que vocês tanto me pediram e eu fiz com tanto amor. Essa primeira fase do curso, né, que é a apresentação, onde tudo começou, eu, eu tô fazendo, vou deixar no YouTube para quem quiser conhecer um pouco mais detalhadamente a história do Mystic Brechó, ok? Vocês vão ver que por enquanto tá tudo muito simples. Eu tô aprendendo muita coisa, principalmente nessa questão de curso, porque não é uma coisa que eu tinha planejamento de fazer, mas vocês me pediram tanto, e se eu posso ajudar, por que não, né? Vamos dar, então, início a essa apresentação. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu fiz tudo com muito amor, muito carinho para vocês. Então vamos lá. Essa daí, maravilhosa, sou eu. Eu me chamo Camila Costa. Eu sou formada em negócios de moda pela antiga Uniban. Hoje a Uniban é a Anhanguera, tá? Eu fiz a especialização em marketing digital, direito do consumidor, jornalismo de moda, produção de moda, que eu fiz inclusive quando eu estava cursando uma faculdade de negócios de moda, que foi quando eu comecei a trabalhar com moda em 2010. E agora eu iniciei na faculdade de Direito, que é uma paixão que eu tenho à parte, depois da moda, digamos assim. Eu acredito que vai acrescentar muito em minha vida também. Este é o Mystic Brechó. Vocês já conhecem nosso logo. Nós trabalhamos com atacado e varejo. E eu vou contar um pouco da história do Mystic Brechó para vocês agora. O brechó, ele nasceu em minha vida na pior fase, gente. Eu tava lutando para sobreviver. Tinha voltado de São Paulo pra Arujá, porque meu pai foi me buscar, porque lá eu tentei suicídio algumas vezes, algumas duas, três vezes. Ah, e eu tava com a depressão no auge, né? É, tava com a depressão e tava com um transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Que é tanto falado, que é a ansiedade por nada, né? É generalizado. Eu não tenho exatamente um motivo para ter a ansiedade, ela simplesmente vem, tá bom? Eu tava com problemas financeiros gigantescos, vocês não têm noção. Tava uma situação que, assim, era bem miserável mesmo, sabe? Tava sendo sustentada pelos meus pais, que já tava no limite, porque para eles já é difícil, né? Mas sustentar mais uma casa, porque eu sempre falava, não quero voltar a morar com vocês. Então, o meu pai alugou uma casa na rua dele para mim morar. A casa era de R$ 500, mas R$ 500 para uma família que não tá tendo renda, né? A única renda que tinha era da minha mãe, é muita coisa, né? Ainda mais que você não tem só que morar, você tem luz, você tem água, você tem alimentação. Então era tudo muito difícil. Eu tava realmente numa fase bem extrema, né? O meu esposo, ele não podia sair de perto de mim. Opa, ele não podia sair de perto de mim com medo do que eu poderia fazer contra a minha própria vida, né? É, então, ele e os meus pais decidiram que ele iria ficar à minha disposição, digamos assim. Ele iria estar comigo sempre que eu precisasse, com medo realmente do que eu poderia fazer, porque eu ainda estava numa situação bem complicada, de depressão, né? Eu vivia numa miséria.
essa é a realidade, né? A gente vivia totalmente é, dependendo dos meus pais. E lógico que ele, como homem, também sentiu isso, né, gente? Convenhamos que você não poder prover na sua família, né, o alimento, o sustento, também é difícil. E eu acredito que isso também tenha mexido muito com ele, né? O Rodrigo, ele é um parceirão. A gente tem, eu falo que o que a gente tem de parceria, assim, é pra vida, sabe? Porque ele não me abandonou em nenhum momento, ele passou cada uma que vocês não têm noção. Ele poderia ter seguido a vida dele, ele é formado, né? Ele tem a graduação dele, ele tem os conhecimentos dele, é uma pessoa extremamente sábia. E mesmo assim ele optou por ficar comigo, né? Então eu sou extremamente grata. Até que um dia, né? Aquele dia que a gente já não aguenta mais a miséria toda, eu tava cansada de viver daquela forma. Então eu resolvi que iria retornar no mercado de trabalho. Mas eu não tinha como falar para os meus pais, eu não tinha como falar, como fazer, na verdade, né? Eu não tinha a capacidade mental ali para estar voltando e, e eles terem essa firmeza, essa confiança de que tudo iria dar certo, né? Porque eu ainda tava, além de depender deles, eu ainda tava em um processo de cura, né? Eu tava com os medicamentos fortíssimos, eu tava terapia toda semana, quase todos os dias. Mas eu não aguentava mais depender deles. E isso me deixava muito triste, né? Porque eu sabia que lá na casa deles também faltava. Né? Se tirava é porque também faltava. Não era aquela de dividir, é que realmente estava faltando para todo mundo. E aí eu fui pesquisar na internet o que eu poderia fazer, né? Trabalhar na minha casa mesmo. E nessas listas que tem na internet, que a gente vê muito falando de artesanato, de tirar xerox, de não sei o que, de não sei o que, apareceu vendas de usado como opção. Mas como que eu ia começar de uma forma diferenciada? Eu sou aquariana, né? Então essa forma diferenciada ela ia ter que acontecer pra mim de qualquer jeito. Que eu não ia suportar ser mais do mesmo, né? A minha cidade é uma cidade relativamente pequena, é conservadora, tá? É, mas tem muitos jovens que buscam novidade, inclusive que saem da cidade, né? Porque a cidade não oferece novidade. E eu morei 2 anos em São Paulo, como eu havia dito no início do vídeo para vocês. E eu morei no centro histórico de São Paulo, né? E só quem vive ali, ainda mais quem é de cidade pequena que vai para lá, aprende muita coisa, né? Eu vivi coisas ali que me fizeram entender que naquele momento que eu teria que ser a diferença para ter o destaque que eu queria, né? O empreendedorismo, ele sempre esteve muito forte na minha vida, né? Não é a primeira situação que não é o primeiro negócio que eu tento, não é o primeiro negócio que eu tenho, enfim, né? Mas é o primeiro negócio que dá certíssimo e que hoje eu posso estar ajudando outras pessoas através dele, ok? Então vamos lá. É, então eu tive a ideia de entrar em contato com famosos, celebridades, com quem eu trabalhei na época que eu exercia a profissão de produtora de moda. Gente, eu fiquei morrendo de vergonha de contar a situação, extremamente constrangida. Era assim, porque na época que eu trabalhava como produtora de moda, eu era uma pessoa. Se a mesma pessoa viesse e falasse, ah, a Camila tá assim, 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 vocês não iriam acreditar, né? É,
Então eu contei a situação que eu estava passando, né? Mesmo com muita vergonha, receio do que poderia vir pela frente, mas deixei muito claro que eu estava precisando de ajuda naquele momento, mas que eu não ia pedir mais, né? Então eu deixei muito claro isso. Falei, estou pedindo agora para mim começar, mas eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, pedindo todo momento, é, né, ajuda. E foi aí que eu pedi a única coisa que eu precisava, que era doação de roupa, né, as doações. Fui prontamente atendida por diversas pessoas que hoje eu me recordo com muita gratidão e carinho. Inclusive, eu mantenho contato com várias dessas pessoas, sempre mando sobre o brechó, como anda, sempre agradeço, porque eu acho que gratidão é tudo nessa vida, que ainda mais quando realmente transforma a sua vida, né? É, eu fui recebida com muito carinho, né? Peguei o carro emprestado da minha prima e fui com meu esposo para São Paulo para fazer a retirada das doações. Gente, era cada coisa maravilhosa que essas pessoas me mandavam. Como tinha algumas blogueiras também, elas me mandavam coisas com etiqueta, sabe? Muita coisa de marca, muito de marca, de grife, coisas com etiqueta. Era tudo muito lindo, assim. Nossa, eu ficava encantado com tudo. E eu ficava muito grata, porque eu sabia que eu iria conseguir começar muito diferenciadamente, né? Que era o que eu queria, na verdade, né? E algumas delas ainda me pediu para ir mais vezes, né? Buscar, mas eu nunca mais pedi depois desse fato de realmente ir lá, retirar, agradecer, nunca mais tive que pedir, porque dali então eu fiz como eu havia dito. Eu dei continuidade no meu negócio, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, pelo que eu aprendi na vida. Eu morava num bairro minúsculo, gente, sério, minúsculo. Tinha 4 ruas o bairro que eu morava. É o bairro, inclusive, que os meus avós moravam, que os meus pais moravam, né? E eu morava numa rua sem saída. A minha garagem era descoberta, não tinha telhado. Eh, Como eu falei, eu morava na mesma rua dos meus pais e dos meus avós. E eu organizei tudo, fiz uns panfletos na folha sulfite mesmo. Meu esposo saiu de bike pelo bairro para entregar. Ele entregava para todo mundo, colocava na caixinha de correio. Ele deu ó, um show. Sobrou bastante panfleto, eu pedi para ele entregar em outros bairros que estavam ali perto, que não é, na verdade, não era tão perto, mas que poderia ali, talvez, trazer alguns clientes pra gente, né? Joguei a arte do panfleto em todos os grupos do Facebook da cidade, só que eu nem arara tinha, nem estrutura alguma para montar o brechó, né? Eu falei com meus familiares que quem tivesse cabide para doar ou qualquer coisa do tipo para ajudar que avisassem, né? Que eu ia buscar. A gente dava um jeito. E logo foi aparecendo. Primeiro uma tia minha tia mais velha, a tia Si, me apareceu com duas araras, que inclusive estão comigo até hoje, porque são araras ótimas, que ela havia ganho quando ela trabalhava em uma casa de família, em um dos condomínios. E ela falou pra mim que ela já tava com aquelas araras paradas há mais de 4 anos. E ela nunca usou. Ela deixou lá, gente, era pra ser minha, não era? Ela falou que nem sabia pra que ela ia usar aquilo. Mas na hora certa apareceu, né? É aquilo de Deus saber exatamente o que fazer na hora certa, né? Bom, como eu falei pra vocês, ah, na foto aí que vocês estão vendo do lado. Deixa eu ver qual que eu começo a comentar. Do lado esquerdo, vamos começar do lado esquerdo. Do lado esquerdo foi o dia do brechó, tá? Eu não tenho muitas fotos. Na verdade, eu até tinha, mas como eu troquei de celular, eu perdi bastante.
Para vocês verem mais ou menos como ficou. Eu pegava tudo emprestado, gente. Esse balcão que vocês estão vendo não era um balcão. Depois ele virou, mas não era. Ele era um bar que meu esposo tinha feito para vender, só que acabou ficando, né? E aí a gente começou a usar ele como balcão, que dava todo um charme, né? Porque a gente ainda colocava plantas, essas coisas. Essas coisas que vocês estão vendo aí, da Natura, é tudo de uma amiga minha que ela tinha acabado de ter bebê, inclusive ela doou muitas coisas pra gente, mais pra frente eu vou falar. É, ela tinha uma loja, acabou fechando a loja, doou os manequins, cabide, e levou essas coisas, perguntou se podia deixar pra vender também. Lógico que pode, né? A gente ia ficar super completinho. Eu pegava a caixa de som do meu pai, que ele tinha uma caixa de som grande, colocava lá, tacava uma musiquinha e bora chamar o povo. Gente, numa rua sem saída, vocês não têm noção. Essas mesas que vocês estão vendo aí, as mesas, eu buscava lá na casa da minha avó. Gente, era uma distância considerável. Eu ia lá, eu e meu esposo, toda vez que ia fazer brechó, ia lá na minha avó, pegava, voltava. Aí usava, no final do dia ia lá e voltava para casa dela. Eles realmente me ajudaram muito. Sem minha família, eu não sei o que seria, o que teria acontecido. Na foto do lado direito, vocês vão ver que essa é a minha cozinha. Como a minha garagem, que é onde a gente fazia o brechó, não tinha é, a parte da cobertura, né? Não tinha telha, a gente tinha que pegar tudo e tacar pra dentro de casa. Minha casa era super pequenininha. Então a gente colocava tudo, ficava assim. Assim ficava a minha casa. Desse jeito que vocês estão vendo. Super aconchegante, né? A gente colocava tudo ali, mas era uma delícia. Bom, uma outra tia doou duas mesas de camp, tipo mala, não sei se vocês já viram, que abre e fecha, onde eu coloquei os sapatos expostos. Meu esposo tinha feito, como eu falei pra você, há muito tempo, ele tinha feito um bar de pallet pra vender e não saiu. Aí pegamos ele como balcão, que ficou lindo, né? Super charmoso. Colocamos um espelho que era da minha sogra. Eu peguei pra mim, ele era grande, então eu coloquei lá fora para as pessoas ficarem vendo assim por cima, porque não tinha provador, né? As plantas enfeitavam tudo, porque eu sempre fui louca pelas plantas, né? Então eu tinha bastante, então eu usava para enfeitar tudo. Na minha avó eu busquei as duas mesas, que foi o que eu falei pra vocês, e pedi para um vizinho caminhoneiro me emprestar um carretel de fio, desses grandes. Que ele acabou, eu tô vendo bem o fio ali, que ele, que ele acabou doando pra ajudar também, né? Muita gente ajudando a gente sempre, graças a Deus. As roupas ficavam nas araras e nas mesas, mas quando acabava o brechó tinha que guardar tudo, pois como eu falei, minha garagem não tinha telhas, era aberta e se chovesse molhava tudo, né? Às vezes chovia no meio do bazar, a gente tinha que sair correndo guardando tudo. O grande dia chegou e, para minha surpresa, o brechó bombou, gente. Me lembro como hoje, assim. Abrimos a gente. Foi no dia 6 e no dia 7 de julho de 2019. E fizemos R$ 750. Meu Deus, meu aluguel na época era de R$ 500. Estava garantido em um final de semana. Meu pai, pela primeira vez, não iria precisar se preocupar mais com o aluguel, né? Eu tava muito, muito, muito feliz. Foi aí que eu vi o potencial no negócio, né? E decidi entrar de cabeça, né? Fizemos mais um brechó no dia 20 de julho e dia 24 de julho nossas vidas pararam, né? É, às 2 horas da manhã do dia 24 de julho, eu fui acordada com um barulho estranho de fio, tipo, queimando, pipocando, sabe? Aí eu pedi pro meu esposo levantar e ver o que estava dando, se estava dando algum problema em algum fio, alguma fiação, né?
Eu senti que era lá fora. Mas às vezes, sei lá, né? Eu pedi pra ele acordar, ainda mais eu que tinha um sono super leve, né? E ele foi. No que ele abriu a porta, nunca vou esquecer. Ele abriu a porta, que era a porta, inclusive, da cozinha, que era o quarto e já ia pra cozinha, né? Aí ele abriu a porta da cozinha, eu já ouvi minha mãe gritando, né? É, e chorando muito, falando que o vô colocou fogo na casa. Que pesadelo, gente. Parecia que eu tava realmente assim num pesadelo. Eu estava bem grogue por causa dos remédios pra dormir, né? Que eu tinha que tomar. Eu tava tomando na época mais ou menos uns 15 a 16 medicações por dia, tá? É, mesmo assim, eu me levantei, saí e vi todos os vizinhos carregando, tentando apagar o fogo, correndo. Já tinha, o fogo já tinha tomado conta da casa, na verdade. Eu vi, assim, a minha avó e meu avô saindo. Minha avó tava praticamente segurando meu avô no colo, praticamente. E ela só se tocou que ela tava queimada depois, porque a primeira coisa que veio na cabeça dela foi de salvar o meu avô, né? Tanto que eu tenho uma gratidão, assim, enorme, porque ela fala que ele viu o fogo e ele ficou olhando o fogo. Meu avô tava com Alzheimer, então ele meio que não sabia o que tava acontecendo, né? Ah, e com isso, né, como eu falei, as coisas meio que pararam. Tava começando a pegar fogo na casa do vizinho, que na verdade era meu tio, o vizinho do meu avô, e o próximo a casa era da minha mãe. Tava todo mundo muito nervoso do que poderia acontecer. Minha mãe chorava muito. É, eu lembro que eu tô vendo bem uns errinhos de português, gente. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu tava. Perguntei pra um vizinho que tava lá tentando ajudar. Falei, ah, vocês falaram com o bombeiro, né? Com a ambulância também. E não, porque tava todo mundo preocupado em apagar o fogo. Então eu peguei o meu celular, liguei pro bombeiro, falei o que tinha acontecido. Aí que eles chegaram, mas quando eles chegaram, o fogo já tava mais contido, né? A gente tava com muito medo por causa dos botijões de gás. Eram dois que tinham cheios na época, né? Então a gente tava com medo de explodir tudo. E como eu falei, lá é um bairrozinho de casas muito simples e muito juntinhas, né? Não chega a ser uma comunidade, mas é bem juntinho mesmo. Então, o nosso medo era de passar aquilo e tomar conta de um todo, né? Essas fotos eu tirei, assim, por cima, né? Eu acho que eu era a única que eu tava com o celular na mão porque eu tinha ligado pro bombeiro. Então, eu fui tirando meio que por impulso, né? Pra ter não sei, eu sinceramente não sei. Acho que foi Deus que me fez fazer as fotos, porque depois elas me ajudaram muito. E mal sabíamos que aquilo era só o começo. Minha vida passou a ser destinada aos meus avós. Minha avó se queimou muito e com isso eu ajudava a dar banho, a fazer curativo, juntamente com as minhas tias, né? Mas todo mundo trabalhava, então era bem complicado. Só como eu não tinha um trabalho fixo, eu acabei me prontificando a ajudar mesmo, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Ahn, mas eu peguei como a minha principal função, o que eu peguei, né, como minha principal função, era obter recursos para construir a casa deles novamente. Meu avô vivia falando que queria assistir a televisãozinha dele na casinha dele. E eu falava, vô, a sua casa não tem mais, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Só que esse pouquinho não ia demorar um poucão, se fosse depender do financeiro que a gente tinha na época, né? É, vendo falar essas coisas assim, parece que foram coisas de semana, né, gente? Mas não foi, foram dias. Assim,
foi às 2 horas da manhã que aconteceu o fogo. No outro dia, é, a gente foi fazer limpeza, essas coisas na casa, né? Porque aquela fumaça, ela impregna em tudo e ainda saía muita, muita fumaça. E no terceiro dia que eu coloquei nas redes sociais pedindo ajuda, é, porque eles haviam perdido tudo mesmo, né? Desde comida até cama. Gente, tiveram que derrubar a casa inteira, pra vocês terem noção. Vocês vão ver nas próximas fotos. Então, foi bem complicado. Aí eu pedi ajuda na internet, e pela força que a internet tem, pela consideração que as pessoas tinham pelo meu avô, porque meu avô era um morador bem antigo da cidade, muita gente conhecia ele. Meu avô cuidou de 5 meninas sozinho, né? A minha avó, ela não é mãe da minha mãe nem das minhas tias, né? Somente do meu tio. Mas o meu avô fez um trabalho lindo na vida dele. Então todo mundo conhecia, né? Ele era bem respeitado na cidade. E eu expliquei o que aconteceu, o que havia acontecido, que ele estava com Alzheimer, por isso que ele colocou fogo na casa. Na verdade, ele colocou no cobertorzinho, pelo que ele me falou. E ele foi tirar a fiapo do cobertor, como ele fumava, né? Com isqueiro, e pelo jeito ele não apagou direito, né? Que aí pegou no cobertor todo e aí se alastrou. Ahn, e aí, prontamente, gente, assim, eu coloquei hoje. Amanhã de manhã a gente já tava lotado de doações. Era roupas, roupas e mais roupas. E minha avó é bem gordinha, então as roupas não serviam nela, né? Mas no meu avô servia. Ahn, e a visualização que teve na cidade foi gigantesca. As pessoas iam lá para ajudar a reconstruir a casa, com mão de obra. Elas levavam materiais de construção, móveis, tudo, 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 tudo que vocês imaginam, eles receberam, né? Perante essa publicação, essa movimentação que eu consegui fazer na internet. Obviamente que hoje, mais calma, mais tranquila vendo, eu entendo que foi também pela parte de marketing digital que, sem querer, eu fiz a utilização. Porque quando você tem a informação, você utiliza, né? Não tem jeito. E isso fez com que muita gente chegasse até a gente, né? Eu jamais irei esquecer tudo que cada pessoa fez, pela nossa família. Foi uma ajuda gigantesca. Aí vocês estão vendo o quarto, que foi onde o fogo começou. E aí, depois, que foi quando já tinham derrubado, né? E já estavam começando a reconstruir. Mas não parou por aí, né, gente? Meu avô, após o acidente, ele ficou muito ruim. O Alzheimer parou, assim, piorou muito. E os pulmões dele, que já estavam super fracos, ficou pior, porque ele já fumava desde os 8 anos de idade. Naquela época, eu lembro que meu avô falava sempre pra mim que ele começou a fumar com 8 anos de idade, porque naquela época, homem, para ser homem, tinha que fumar. Então, o pai dele obrigava ele a fumar. E aí, isso obviamente iria aparecer no pulmão dele de alguma forma. Como ele também é, inalou bastante fumaça, veio então a agravar a situação dele, né? Então, os pulmões dele ficou super fraco. Ele parou de comer e logo em seguida a gente teve que levar no hospital, porque ele realmente ficou bem fraquinho. E foi bem assim, isso é questões, gente, de se for 4, 5 dias depois que pegou fogo lá a casa, é muito, né? Então vamos lá. Tanto que ele passou o aniversário dele, que era 1º de agosto, internado, né? Eu me prontifiquei a ficar com ele no hospital, porque, como eu falei pra vocês, eu era a única que não trabalhava, né? Então, eu poderia me dispor melhor a ficar,
dar o auxílio necessário ali, né? Então eu fiquei tanto com ele quanto com a minha avó. Foi bem complicado esses dias no hospital, porque eu nunca tinha passado nada do tipo, como eu falei pra vocês, eu ainda tava com a depressão assim no auge, mas eu conheci pessoas maravilhosas que inclusive hoje fazem parte do meu ciclo, né, de amizade. Eu cuidava dele da forma que eu podia, da melhor forma que eu podia, né? Eu me doava ali toda pra ele, porque eu acho que no fundo eu sabia que era os últimos dias. E eu sempre tive uma ligação forte com meus avós, né? Meu pai e minha mãe sempre me deixaram muito claro o quão era importante a presença dos avós. Então, eu quis dar o meu melhor, sempre, 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 sempre. Então eu ficava lá com ele, eu hidratava a pelezinha dele, que ele adorava passar um cremezinho na pele. Como ele estava bem nervoso e inquieto, infelizmente ele teve que ficar preso na maca, né? Eles amarraram e tal. Então eu ficava ali com a mãozinha na dele, orando, para que, né, ele se recuperasse, né? Como ele tava com ele não podia beber água direto. Eu ficava molhando com algodãozinho, sabe? Foi uma situação que eu pensei que eu nunca ia passar na minha vida. Eu não estava nem é, fisicamente preparada, nem piorou mentalmente, mas eu fui deixando ir, que eu nem vi as coisas acontecendo, eu simplesmente fui. Sabe quando você deixa acontecer e as coisas vão acontecendo simplesmente, né? Eu dava banho, aí às vezes eu trocava, por exemplo, ficava à noite, aí eu trocava com alguém, saía correndo de manhãzinha, ia pra casa, tomava banho, depois ia lá na minha avó ficou na casa dos meus pais, dava banho nela, ficava com ela um pouco, porque ela sentia muita falta do meu avô, ela tava muito preocupada, além de estar toda queimada, ela ainda tava bastante preocupada, né? Então eu tentava dar o meu melhor pra eles mesmo, né? Foi um período bem complicado, mas que eu aprendi muito, com certeza. Foram dias muito difíceis, até que no dia 15 de agosto meu avô veio a falecer. Gente, eu tô fazendo tudo pelo celular, tá? Então vocês vão ver esses errinhos de português que eu vou alterar no curso e tal, mas é porque eu tô fazendo tudo no celular. E aí o celular, ele tem o ele atualiza, né, a palavra que ele quer, digamos assim. Então ficam as frases que você meio que não entende. Mas eu tô falando pra explicar pra vocês. No dia 15 de agosto, meu avô veio a falecer, né? Então do dia 1º até o dia 14, porque ele faleceu na madrugada do dia 14 pro dia 15. Foram esses dias que eu fiquei com ele. Eu ficava exatamente assim, como, ó, aqui na foto do lado esquerdo, vocês estão vendo ele lá no brechó. Quando eu tava fazendo os primeiros brechós, ele ia lá me visitar. Minha avó levava ele lá pra ver. Ela queria ver as roupinhas também, né? E ele lá ficava esperando ela sentadinha, fumando o cigarrinho dele, esperando. E aí do lado direito vocês veem ele já na cama, acho que dá pra ver ele já tava bem magrinho, tá vendo? Dá pra ver já ele amarradinho, né? E ele apertava muito a minha mão. Ele queria muito que eu ficasse ali o tempo todo. E ali eu fiquei. A situação que não estava fácil ficou pior sem o meu avô, porque a minha avó ficou longos meses sem renda, esperando a aposentadoria dele sair para que ela, né, recebesse. E aí foi ficando difícil para todo mundo, porque todo mundo podia ajudar até o seu limite, né? Até que eu decidi eu mesmo, com o, psi- o psicológico totalmente vulnerável, a voltar a fazer o brechó, em prol do sustento dela também.
Só que eu queria fazer diferente, né? Eu entrei em contato com as pessoas que doaram as roupas, porque tinha muito, muito, muito mesmo. As pessoas, o que doam mais é roupa, né? Porque é o que você tem de sobra. Então, a gente recebeu bastante, mas como eu falei, a maioria não ia servir pra ela, porque... E eu falava isso pras pessoas, porque ela é bem gordinha, então a maioria das roupas a gente manda fazer, ou enfim, tem que ser um específico. Liguei pras pessoas e perguntei: posso fazer bazar com as peças para que o valor vá direto para ela, porque ela está sem renda? Expliquei. Camila, nós doamos para poder ajudar de alguma forma. Se desta forma irá ajudar, faça. E foi o que eu fiz. Como eu já tinha o meu estoque, eu não precisaria estar me preocupando com o estoque dela para agregar na minha renda, né? Eu continuaria trabalhando com o meu e faria o bazar para ela. Foi isso que eu fiz. Na minha cabeça, eu não tava muito bem. Eu não tava. Na verdade, eu não tinha nem digerido a morte do meu avô. Todo mundo tava falando, nossa, a Camila tá lidando tão bem com tudo isso, né? Ela não tá. A gente pensava que ela ia estar pior pela situação toda e que ela já vem vinda. Mas a realidade é que eu tava totalmente fora de mim. Sabe quando você tá deixando as coisas acontecerem e você fala, meu Deus, eu não consigo dar conta de tudo isso, então eu só vou deixar acontecer. E aí eu só fiz isso. Então, a Camila não chorou, a Camila não. A Camila tava literalmente desligada. Ela tava fazendo o que precisava ser feito. Essa é a realidade, né? É... E o que depois, na verdade, hoje em dia, eu tenho isso, né? Que veio a agravar minha situação psicológica também. Que, se for acaso, eu trato isso com vocês, se for necessário. Vamos lá. Só que dessa vez eu não podia ir aos poucos. Eu tinha que somar. Não dava pra mim ganhar mais, só um pouco, porque eu tinha que ajudar a casa da minha avó e a minha. Então, eu tinha que dar conta. Como que eu ia dar conta? Na minha rua não ia rolar. Como eu falei, minha rua era sem saída, totalmente contramão, longe de tudo e de todos. Entrei em contato com a Cleide, que estava alugando um salão. Eu não a conhecia. Eu entrei em contato com ela, expliquei tudo o que aconteceu. Ela falou que já tinha acompanhado e que ela poderia. E aí eu perguntei se eu poderia usar o salão dela para fazer um bazar em um dia. Ela falou que não somente um dia, mas que ela alugaria para mim de uma forma bem simples. Ó, fechou um mês você paga, fechou um mês você paga. Você não precisa entrar pagando. E, gente, foi uma oportunidade maravilhosa, porque foi bem na avenida principal de um dos maiores bairros que tem na cidade, que inclusive hoje a gente continua no mesmo bairro, não no mesmo lugar, porque crescemos, graças a Deus. Depois, no curso, a gente vai falar sobre isso. A gente foi crescendo relativamente muito rápido, né? E hoje a gente tem um salão muito maior, mas ela ajudou demais, né? E foi aí que a gente conseguiu o nosso primeiro cantinho, nosso primeiro brechó físico numa avenida, né? A gente trabalhava de terça a domingo direto, como até hoje, né? Hoje, às vezes, eu paro porque eu ainda me dou ao luxo, porque eu tô colocando, eu decidi colocar, na verdade, a minha, como eu posso dizer, a minha saúde mental em primeiro lugar. Mas o nosso trabalho é de terça a domingo, né? E aqui pra frente que iremos iniciar o nosso curso, o meu brechó de sucesso. E é daqui pra frente que eu vou contar todos os detalhes de como eu fiz pra gente crescer muito como a gente vem crescendo, pra gente ser tão adorado na cidade e muitos clientes no Brasil todo. Eu vou passar tudo pra vocês, eu não vou esconder nada, né? Eu vou passar pra vocês o que a gente vai ter nesse curso, exatamente pra vocês terem uma noção. Primeiro, a fotinha da nossa loja, de como a gente começou.
Olha que coisa mais bonitinha, gente. Meu Deus. Agora, o conteúdo do curso. O sinal da escola daqui do lado. Vamos lá. A apresentação, que é essa que vocês viram, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o meu brechó e qual o diferencial, porque eu quero que vocês também tenham um diferencial e a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Iniciando o curso. Criando estrutura para firmar o seu negócio. Pesquisa de persona, que eu vou explicar também, porque quando eu comecei o brechó, eu pensei que seria um tipo de brechó e hoje a gente é outro totalmente diferente, porém muito melhor. Nada é como a gente quer exatamente, é como precisa ser, né? Localização e organização de loja conforme os seus clientes. Investimento, ter ou não ter, é preciso? Planejamento. Moda. Gente, a gente vai estudar moda sim, porque a gente precisa saber de moda para trabalhar com moda. E isso vai fazer muita diferença no seu negócio. Então, a gente vai ver história da moda para brechó, ok? O que sempre estará em alta, o que você sempre pode investir aí no seu garimpo, que com certeza vai sair. Como trabalhar com peças populares, aquelas peças que precisam ter, mas que você vende mais barato, porque é uma peça popular mesmo, né? Mas ela tem saída muito rápida, a gente vai trabalhar com isso também, tá? Stylists para iniciante, você vai aprender algumas dicas assim que vai fazer toda a diferença na hora de montar os seus manequins, dicas muito boas, inclusive. Produção de moda para looks, isso quando você vai fazer fotos para internet. Eu não entro muito na questão de internet neste curso, porque este curso é para brechó físico. O brechó de internet virtual, a gente vai fazer um outro curso voltado a ele, tá bom? Como trabalhar com peças populares, tá. Com investimento, como conseguir bons fornecedores. Sem investimento, como conseguir peças para iniciar. Eu sempre falo que você consegue peças para iniciar, você pode conseguir gratuitamente até no seu guarda-roupa, mas você vai ter que dar continuidade posteriormente comprando, porque você não vai conseguir viver de doação, ok? Garimpagens, dicas. Então, eu vou falar alguns lugares, vou dar dicas de como garimpar, que vai ser muito bom para vocês também, tá? Vamos falar sobre lotes e dicas de como vocês comprarem lotes, como colocar preços e aderir valor na peça, ok? Atendimento ao cliente, que é extremamente necessário, e no curso eu falo exatamente o porquê, tá? Vamos trabalhar o seu diferencial, como eu falei lá em cima, eu vou falar do meu diferencial, mas depois a gente vai criar o seu diferencial juntas, ok? Movimentação e parcerias, que é muito importante. O marketing base para brechó, que é fundamental, tá? O cliente vem até você, isso a gente vai fazer ele vir sim, ok? Informação é poder. Basicamente, esse é o curso. Tem algumas coisinhas que eu dou de presente, de brinde, mas isso é brinde e é surpresa só para quem realmente vai adquirir o curso, ok? Então, se você quer, né, receber o curso aí, você entra em contato com a gente, faz o seu pedido através do mysticbrechó@gmail.com. A gente envia esse link, ele é um link de curso, porém antes do curso a gente envia o do PagSeguro, ok? O curso ele tá super baratinho, você consegue parcelar, tá? Gente, eu fiz super baratinho mesmo. Vocês vão falar, nossa, esse conteúdo por esse preço? É, porque eu quero ajudar. Vocês, eu procurei. Vocês não vão achar em lugar nenhum tanta informação quanto neste curso, ok? Então seja muito bem-vindo à mudança da sua vida.
Principalmente essas clientes que entram em contato comigo e falam, pelo amor de Deus, Camila, eu preciso de ajuda, eu quero que meu brechó seja tão, eu ia falar vistoso, mas tão ativo quanto o seu, né? Que tenha tanto retorno quanto. Tem realmente muito retorno, tem realmente muita conta para pagar também, tem realmente é, muitos desafios diariamente, mas eu tô aqui com o coração aberto para ajudar vocês, ok? Então, se você já tem interesse, entre em contato. Minha bateria tá acabando, oh, meu Deus! Entre em contato e a gente já vai se falando e eu já mando para vocês o link e a gente vai tirando as dúvidas e vamos fazer o seu negócio dar certo, o seu negócio, o seu brechó ser de sucesso, ok? Obrigada, gente. Até mais.